O que é o ciclo do endividamento de uma empresa? O ciclo do endividamento acontece quando a empresa começa a não pagar, não atingir o ponto de equilíbrio, então o que ela vende, ela não consegue pagar suas despesas, então começa a ter ali um déficit. O empresário talvez nem observe o que é o fluxo de caixa, talvez ele está observando que está tendo um problema na empresa dele, e só que ele não toma uma atitude. Ele acha que isso vai ser passageiro, ele começa a utilizar até, fazer uma baguncinha, né? Ele começa a misturar o dinheiro que ele tem na pessoa física, ele começa a pagar as despesas da empresa, esperando chegar o período onde a empresa tem um maior volume de venda para poder resgatar esse dinheiro de volta. Deixa eu explicar que isso não está certo. Para você injetar dinheiro na empresa, você precisa fazer isso de uma forma formalizada. Você vai fazer um aporte de capital, ou você faz um empréstimo com terceiros, enfim, mas tudo isso tem que ficar registrado. Não pode ficar esse vai e vem misturando finança pessoal com finança da empresa, porque isso dá problema, não só problema de gestão, mas também problemas fiscais que a empresa pode ser multada por conta disso. Mas o que seria esse ciclo de endividamento? Seria um problema de controle de fluxo de caixa. A empresa não está recebendo o suficiente para pagar suas despesas, só que o empresário, ele acredita que ele vai resolver isso colocando dinheiro na empresa. Só que não é assim que você toma a decisão. Se você simplesmente procurar esse dinheiro, ou seja, pegar o dinheiro das suas reservas pessoais, ou até mesmo fazer um empréstimo bancário, e injetar dinheiro na empresa, você resolve o problema de equilíbrio de fluxo de caixa. Só que você não resolve o problema de endividamento da sua empresa. Eu vou te explicar como que funciona isso. É o seguinte, suponha que a tua empresa ela vende 100 mil reais. E você começa a verificar que o total de custo, o que é custo da mercadoria que você vende, que é o famoso custo de mercadoria vendida. O custo de mercadoria vendida é o valor que você paga para o teu fornecedor para você referente à compra de mercadoria que você fez. Então tem ali a despesa que você paga para o fornecedor, se você tem que pagar frete para essa mercadoria vir para a tua empresa, também compõe o custo, enfim, é o custo total que essa mercadoria tem para você, para ficar à disposição da sua empresa para poder vender. Então, somando o custo total com as despesas fixas, seria 120 mil reais. Então você sabe que despesa fixa é, por exemplo, um aluguel, conta de água, conta de luz, folha de pagamento, isso não é despesa fixa da empresa. Então você sabe que aqui, olha, você teve um déficit de 20 mil reais. Você já notou que você tem um déficit de 20 mil reais. O que você vai fazer agora? Você vai procurar, por exemplo, um empréstimo bancário para cobrir esse déficit, só isso? Essa é a solução. Será que é tomar um dinheiro emprestado? Será que é ir para o banco, pedir um empréstimo para resolver esse problema aqui, pegar capital de giro para poder cobrir a despesa? Será que é assim que você vai resolver o problema da sua empresa? Porque isso aqui, esse demonstrativo, o que o teu fluxo de caixa te mostra, não é um problema do fluxo de caixa, não é um problema do financeiro, é um problema da tua empresa como um todo. Então, você acha que é assim que você resolve, é ir lá no banco, pegando dinheiro para fazer capital de giro para cobrir essa diferença aqui? Eu sei que tem negócios que são sazonais, por exemplo, uma sorveteria que vende sorvete, é esperado que no verão venda mais do que no inverno. Então, automaticamente você compõe uma reserva para você pagar as despesas fixas do inverno. Agora, o problema é que quando acontece das vendas, por exemplo, no inverno, elas caem demais, ou no verão elas não cheguem a atingir o volume esperado, você vai ter problema, provavelmente um déficit de caixa. Então eu até gravei um vídeo falando sobre se a sua empresa consome caixa ou se ela constrói. Esse é um vídeo que eu te oriento a assistir ele também, porque ele complementa esse vídeo. Então aqui você tem uma empresa que está dentro do que eu chamo de ciclo do endividamento. Se você tem uma venda ou uma entrada de dinheiro na sua empresa de 100 mil, você tem que pagar, ou seja, 120 mil, quer dizer que o que a tua empresa paga é mais do que a tua empresa recebe. E você não vai, com um empréstimo, resolver esse problema. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, você tem que analisar qual é o motivo desses 120 mil.
Se é o teu custo está alto, será que você está comprando com o teu fornecedor? Você está comprando só a prazo? Será que você não consegue passar a comprar à vista e negociar um desconto maior com o teu fornecedor para reduzir o custo de mercadoria? Ou se você consegue negociar com o teu fornecedor uma dilação no prazo para pagamento, onde você consiga receber do cliente antes de fazer o pagamento do fornecedor? Então são coisas que você precisa analisar. Outra questão que você tem que analisar é a tua despesa fixa. Se tem lá um volume muito alto de folha de pagamento, é uma despesa fixa da sua empresa e você precisa vender e com a margem que sobra da tua margem de contribuição você vai pagar essa despesa. Será que faz sentido você ter realmente esse volume de gente trabalhando na tua empresa? Será que será que o salário que você paga não é um salário que está acima do mercado? Então será que as pessoas que estão ali, e aí já é uma coisa que é muito interessante você olhar, será que as pessoas que estão compondo o meu time, elas estão entregando realmente o resultado que elas poderiam entregar? Porque talvez esteja todo mundo ali não entregando resultado, trabalhando abaixo da média, e você precisa colocar mais gente para poder dar conta das tarefas. Então, o ideal seria que você fizesse essa análise antes de contratar mais gente para aumentar, porque quando você contrata um funcionário novo, você aumenta a folha de pagamento. Seria interessante você olhar se os funcionários que você já tem hoje, se eles estão cumprindo o desempenho que você esperava deles, se eles estão entregando o resultado que você esperava deles, porque se não está, aí já é uma ausência, uma omissão de atitude sua, que é avaliar desempenho. Se não está atingindo o desempenho esperado, alinhar, chamar para uma reunião e sentar e falar assim, olha, eu espero que você consiga me entregar isso, você não está conseguindo, por quê? Quais são os motivos que você não consegue entregar? Dá uma chance, ajudar esse funcionário a conseguir, a chegar a entregar o resultado que você espera dele. Agora, se ele não conseguir chegar lá, infelizmente você tem que pensar em desligar, porque você precisa substituir ele por um outro que consiga entregar esse resultado, porque se você não tem essa pessoa entregando o resultado que você espera, você precisa contratar mais gente. E aí você aumenta o seu custo de despesa fixa. Então, a solução para você resolver o problema de endividamento da empresa é trabalhar aqui, ó. Não é pegar capital de giro. Pegar capital de giro com banco ou utilizar dinheiro da tua reserva pessoal é um passo seguinte. Primeiro você tem que enxugar os custos de despesa da sua empresa. Se a sua empresa ela vende só 100 mil, ela tem que reduzir a despesa fixa. A sua empresa só pode gastar proporcional àquilo que ela recebe. A sua empresa é do tamanho que a sua empresa lucra. Se você tem um custo de despesa muito alto e a sua empresa tem um lucro muito pequenininho, você tem que tomar muito cuidado, senão você acaba ficando endividado. O que acontece? As empresas vão fazer o seguinte, olha, isso aí a gente viu acontecer nessa crise, onde as empresas não estavam atingindo o ponto de equilíbrio. Não vendia o suficiente para pagar a despesa fixa. Às vezes tinha um aluguel muito alto, uma despesa de funcionário muito alta. Não conseguia. Vendia, não conseguia. E as vendas estavam caindo, principalmente no ano de 2015, 2016. Eu vi muitos lojistas ter esse problema e aqueles que caíram nesse ciclo de endividamento fizeram a seguinte forma. Foram no banco, pegaram um capital de giro, por exemplo, lá de 100 mil reais. Só que quando o banco te empresta um dinheiro, tem o custo da dívida. E você negocia de pagar esse capital de giro aqui, por exemplo, de 50 vezes. Você vai pagar esse capital de giro 50 vezes, mas vai ser 50 vezes 2 mil? Não, não vai ser 50 vezes 2 mil. Vai ser, por exemplo, 50 parcelinhas de 2 mil. Vou colocar um valor hipotético, tá? 2.250. 2.250. Falta um zero aqui. Pronto. 50 vezes 2.250. Eu não vou fazer o cálculo aqui para ver quanto que vai dar de custo de dívida. Só que você tem que saber o seguinte. Como que vai ser o teu fluxo de caixa a partir do momento que você contraiu essa dívida? O teu fluxo de caixa vai ser esse aqui, ó. Você vai ter, quando você pegou o empréstimo de 100 mil reais, você aumentou as suas vendas? Você não aumentou as suas vendas. Então o que vai acontecer com o teu fluxo de caixa a partir disso? Você vai ter que incorporar essa parcela, porque você vai ter que pagar o banco. A partir do momento que você pegou o empréstimo, agora você tem que pagar o banco. Então, na sua despesa fixa, você vai ter que incluir esses 2.250. Agora eu te pergunto, você resolveu o problema de entrada de dinheiro na tua empresa? Você não resolveu. Você resolveu o problema para cobrir esse déficit aqui. Você olhou só o saldo negativo e falou, opa, vou me preocupar em cobrir esse saldo negativo. Então você foi lá e pegou 100 mil reais para cobrir essa diferença aqui. Isso dá para no máximo 5 meses, se a diferença não for maior. Se o problema não aumentar nos próximos meses. Você precisa arrumar uma estratégia para resolver o problema de despesa fixa e também de entrada de dinheiro. Então você com o empréstimo bancário, isso que eu quero que você entenda, você não resolve o problema de
saldo negativo, ou seja, a sua empresa está entrando, ela está no ciclo de endividamento e você, quando toma um empréstimo bancário, isso não é uma medida para resolver o problema de endividamento da tua empresa, é um problema para tampar um buraco. Agora, o que você pode fazer? Reduzir a tua despesa fixa e colocar ela num ponto onde 100 mil reais dê para você atingir o teu ponto de equilíbrio e incorporar, ou seja, o teu ponto de equilíbrio já tem que contar o quê? Com a despesa do pagamento do empréstimo que você vai fazer. Então, se você já tem um saldo negativo de 20 mil reais, você vai no banco, pega o dinheiro emprestado, mas já contando que o que você vende reduz o custo de despesa fixa, enxuga, de forma que a tua empresa consiga, com 100 mil reais de venda, pagar todas as despesas fixas, incluindo já a despesa de empréstimo. Mas não, o que acontece na maioria das vezes é que os empresários vão lá e simplesmente pegam esses 2.250, esse 2.250 vai aumentar aqui a despesa fixa, só que eles não fazem essa conta. Então o problema acaba aumentando. Então a tua empresa acaba agravando o nível de endividamento dela, porque daqui a pouco esses 100 mil reais acaba e você tem que ir no banco pegar um novo empréstimo, só que aí o valor é maior. E aí o teu custo, ou seja, a tua despesa fixa, a tua empresa vai precisar de cada vez mais venda para poder atingir o ponto de equilíbrio. Por quê? Porque você já tem uma nova dívida, um novo custo de dívida sendo incluído na despesa fixa. Então todo mês, gente, quando vai fazer um empréstimo, já tem que contar, olha, tem que pagar o empréstimo. Tá? Por mais que o banco vai dividir de 60 parcelas, sei lá quantas vezes vai dividir, não importa, mas isso vai entrar para o teu custo de despesa fixa. E quando entra para o teu custo de despesa fixa, o que você vende tem que ser suficiente para pagar. E essa conta, essa informação que as pessoas, os empresários acabam não levando em conta. Eu sei que quando falta dinheiro em caixa, o empresário, o dono do negócio, tem que se virar. É ele que é o responsável por colocar dinheiro ali dentro. Ele que vai assumir a responsabilidade junto aos fornecedores, ele que tem que pagar os funcionários. Eu sei perfeitamente disso. Só que o ponto que eu levanto aqui, que é importante a gente analisar até no quesito de gestão financeira, é que você não pode esperar, ou seja, partir para o banco, tomar um empréstimo como solução para resolver o problema de déficit financeiro da sua empresa. Isso não resolve. O que resolve é diminuir o custo da despesa fixa de forma que você tenha as vendas. Você não está conseguindo, olha, eu não estou conseguindo, para curto prazo, eu não tenho nenhuma alternativa para aumentar as minhas vendas. Então, para curto prazo, a única coisa que você consegue fazer é reduzir custo. A curto prazo, custo de despesas fixas você consegue. Então, você tem que trabalhar aqui, ó. Você trabalha aqui para que você consiga pagar todas as suas despesas, todos os seus custos com 100 mil reais. E a partir do momento que você equilibrou a tua empresa, você já verifica, olha, eu consigo pagar um empréstimo porque eu preciso cobrir esse déficit. Então eu consigo sim, qual que é o empréstimo? Eu consigo um custo de dívida de X%. Você vai no banco, negocia com o banco. Você vai procurar um banco, uma opção, uma carta de crédito, onde esteja dentro do que a tua empresa vai pagar. E não da forma errada. Qual que é a forma errada? É sair para o banco e pegar a carta de crédito que está disponível. Porque, na maioria das vezes, essa carta de crédito, a sua empresa não comporta ela no custo de despesa fixa. Ou seja, ela não vai conseguir pagar. Ela não vai ter venda para atingir o famoso ponto de equilíbrio. Tá? Ponto de equilíbrio só acontece quando 100 mil reais é suficiente para pagar todos os custos de despesa. Fazendo essa análise, você tira a sua empresa do ciclo de endividamento. Se você não fizer essa análise com o empréstimo, você acaba agravando o ciclo de endividamento porque você tem que pagar. Você não vai pagar 100 mil para o banco de volta. Você vai pagar 100 mil mais o custo da dívida, que é os juros. Então o banco sobrevive disso. Então antes de você fazer essa opção, você já verifica o que tem que ser feito para reduzir custo e despesa fixa. Esse é o segredo.